Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse programa aqui iniciando da Solar TV. E hoje eu converso com o Oscar, da ProAlto. Seja bem-vindo, Oscar, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Ricardo, por essa oportunidade de estar presente aqui no canal Solar. Eu que agradeço aí a participação. Para quem não sabe, o Oscar ele é gerente de produtos na ProAlto. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da importância do DPS para uma instalação fotovoltaica. Correto, Oscar? Correto, vamos falar dos DPS. Exatamente. Então, para começar falando de DPS, a primeira pergunta que eu vou te fazer é que tipo de proteção o DPS traz para um gerador fotovoltaico? Bom, um DPS é um equipamento de proteção elétrica e é essencial nas instalações elétricas. Nós aqui no nosso país, no Brasil, temos uma elevada densidade de descargas atmosféricas. A gente fala que em algumas regiões do país supera os 10 raios por quilômetro quadrado por ano. Em algumas regiões, incluso números maiores, não? Então, o que é necessário? Uma usina solar, ela se compõe de equipamentos como os painéis solares, os inversores, controlador de carga, em alguns casos baterias, e esses têm equipamentos eletrônicos sensíveis à sobretensão e a descargas atmosféricas. Então, o que o DPS faz? O DPS protege esses sistemas contra descargas atmosféricas diretas, impactos diretos, ou sobretensão induzida causada por impactos que não foram diretos na instalação da usina solar. Então, o DPS oferece proteção contra dano causados por descargas atmosféricas. Legal. E assim, quando a gente fala de danos causados, a gente pode falar que ele protege não somente o inversor, mas também os módulos, é isso? Isso. Protege também os módulos dentro dos painéis solares, eles também são muito sensíveis e também estão expostos a que sejam danificados no momento de uma sobretensão. Legal. Oscar, quando a gente fala em DPS para geradores fotovoltaicos, para sistemas fotovoltaicos, hoje, quais são os produtos mais comuns, quais são os DPS mais utilizados para sistemas fotovoltaicos? Bom, da minha experiência em outras regiões mais críticas também, como exemplo, Colômbia, se utiliza os DPS não somente de energia, sino também os DPS de sinais e para comunicação. O que eu tenho observado aqui no nosso mercado, que quando se fala em DPS para sistemas de fotovoltaicos, usinas de geração fotovoltaica, normalmente se pensa em um string box, no DPS para lado de corrente contínua. Isso é correto, é necessário instalar um DPS entre os painéis solares e o inversor, mas depois do inversor temos a parte de alimentação da corrente alterna, e aí é necessário também instalar os DPS para o lado AC. Já falando deste tipo de DPS para corrente contínua ou alternada na parte de energia, temos diferentes tipos de DPS, o classe 1, um DPS classe 2 e um DPS classe 3. O que vai determinar que tipo de DPS deve ser instalado é o análise de risco da instalação, onde que está instalado a minha usina solar, qual que é a densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado, estou ou não estou exposto a impactos diretos. Isso vai determinar se devemos utilizar, por exemplo, no lado CC e no lado AC, um DPS de energia classe 1 mais 2 ou um DPS classe 2. Normalmente aqui no mercado nacional, no Brasil, nós temos observado que a tendência é utilizar somente os DPS classe 2. Falando da parte de energia. Então, se hacemos uma análise, se o projetista faz uma análise do perigo da instalação, em alguns casos, mesmo aqui no nosso país, é necessário a instalação de DPS classe 1 mais 2. Já quando falamos de usinas onde que tem um sistema de monitoramento, temos então canais de comunicação. Estes canais também devem ser protegidos. Temos então a necessidade de instalar DPS para sinais, por exemplo, de 4 a 20 miliampérios, ou DPS para a rede Ethernet. Em grandes parques solares, por exemplo, dentro de uma indústria, muitas vezes é necessário a instalação de sistemas de monitoramento ou vigilância com câmaras.
estas câmaras também deveriam ter seus DPS de proteção. E aí nós temos a necessidade de instalar DPS tanto para a parte de vídeo como para a parte de alimentação das câmaras. Então, basicamente, que tipos de DPS existem? Existem os DPS para alimentação de energia, seja classe 1, classe 2 ou classe 3. Existem os DPS para a parte de monitoramento e a parte de segurança da instalação. Legal. Quer dizer, então, quando a gente fala em proteção, a gente tem que pensar assim, que o surto, o problema, ele pode vir tanto da parte de corrente contínua como corrente alternada, então obrigatoriamente eu tenho que proteger esses dois lados, tanto da parte de contínua como alternada, e também eu posso ter outras formas de esse problema acontecer, vindo, por exemplo, de uma comunicação Ethernet, né, de uma base de dados. Então, isso, dependendo do tipo de planta, também tem que ser considerado também, porque senão você pode ter uma entrada ali, um surto entrando através desse caminho. Correto, Oscar? Exato. Normalmente eu gosto, incluso, de falar que nós oferecemos soluções para sistemas de produção e não DPS, porque quando falamos em um DPS, muitas vezes eu posso terminar acreditando que estou protegido porque instalei um Stream Box, e talvez tenho do lado AC também um DPS de energia, mas se eu tenho monitoramento, ou tenho uma comunicação, uma rede de internet, muitas vezes termino esquecendo que também por aí pode entrar uma sobretensão e pode a minha instalação, meus equipamentos serem danificados no momento de uma descarga atmosférica. Tá. Agora me diz uma coisa, como que eu identifico em uma instalação fotovoltaica quando um DPS queima, por exemplo? Bom, normal, os fabricantes de DPS normalmente têm uma indicação visual no próprio dispositivo, no módulo de proteção, ou também existe a possibilidade de ter contatos para sinalização. Esse contato é integrado ao sistema de monitoramento remoto, e assim você tem a oportunidade de eu poder, à distância, desde o centro de operações, saber que um DPS já não está mais em um modo operativo normal, que ele foi talvez danificado por uma sobretensão. Legal. Então você oferece essa solução para o mercado, porque isso é um fator muito importante, uma dúvida que o mercado possa vir a ter, né? Então, assim, ok, tem o fator visual que eu estou vendo lá, quando ele fica acionado em vermelho, ele não é mais um DPS em verde, tá? Mas remotamente você tem essa solução para a gente conseguir visualizar, integrado o sistema de monitoração à distância, eu consigo analisar e verificar caso o DPS não está mais ativo. Exato. Existe essa possibilidade de instalar um DPS com essa opção de um contato para monitoramento remoto, não? Se pensamos em usinas muito grandes, onde que teria que ser, existe a necessidade de fazer uma manutenção preventiva, uma inspeção preventiva a cada 12 meses ou cada 6 meses, eu vou procurar janelinha por janelinha se o DPS realmente está vermelho, se o DPS não está mais em uma boa condição, se ele chegou a seu fim de vida útil. Talvez isso exige muito trabalho, um custo muito elevado. Então, existem opções nas quais é mais interessante para o consumidor, para a usina, proprietário da usina, instalar esses DPS que permitem um monitoramento remoto do estado dos DPS, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Que legal, então ótimo saber que existe e vamos depois saber mais sobre esse tipo de DPS. Mas agora eu vou te perguntar uma questão que eu acredito que seja muito importante para o mercado saber. DPS é tudo igual? Como que eu identifico a qualidade de um bom DPS? Bom, muitas vezes a gente poderia pensar que DPS é tudo igual, porque existem muitos fabricantes de DPS, existem fabricantes de DPS muito conhecidos no mercado, como cada dia aparecem outras marcas que ninguém conhece, não? Então, podemos pensar que sim, que um DPS é muito fácil, porque é uma carcaça e dentro tem um varistor. E aí tem os 2 pontos de conexão, 2 bornes, e simplesmente qualquer pessoa pode fabricar um DPS. Não é assim tão simples. Eu costumo sempre mencionar que o DPS é um componente muito importante em qualquer tipo de instalação, seja fotovoltaica, eólica, óleo e gás, por exemplo, não?
Então, é importante que, se eu instalo um DPS, que eu possa dormir tranquilo. Podemos começar a analisar, estudar os DPS, mas o que existe? Existem normas internacionais que mostram que ensaios devem passar esses DPS. E os fabricantes deveriam ensaiar os dispositivos de proteção contra a sobretensão e oferecer para seus clientes, para os usuários, esses certificados. Se o fabricante tem um certificado de ensaio realizado em um laboratório de ensaio acreditado, então ele pode ter certeza de que realmente está comprando um DPS de boa qualidade. Muitas vezes eu encontro em catálogos de alguns fabricantes DPS fabricado segundo norma IEC tal, fabricado segundo não certificado. Então, no setor de óleo e gás, nas regiões mais críticas, como, por exemplo, Colômbia, Panamá, na região de México, o cliente realmente exige dos fabricantes dos DPS que o fabricante entregue o ensaio de laboratório completo, porque ele realmente quer ter certeza de que suas instalações estão protegidas. Então, isso é basicamente. Agora, existem características típicas de um DPS, por exemplo, se pensamos em um DPS para o lado de corrente contínua. O que é um varistor? Um varistor é um alimento que, cada vez que atua, se vai degradando pouco a pouco. Esse varistor, em algum momento, vai começar a conduzir o sistema de posta-T a uma tensão, e vai elevar uma corrente, e ele vai começar a ficar quente. E um momento vai chegar, se produz um curto-circuito. Nesse momento, em uma corrente contínua, que são as correntes mais difíceis de lidar, pode ser que se forme um arco, e isso pode causar, talvez, na instalação, um princípio de incêndio, ou até mesmo um incêndio, como muitas vezes a gente vê que acontece em usinas solares. Então, caiu uma descarga atmosférica, e aí teve um incêndio, não? Isso causa graves prejuízos para o dono da instalação, não? Agora, o fabricante, ele tem essa possibilidade, por exemplo, de, dentro de seu dispositivo de proteção contra sobretensão, colocar elementos que possam impedir que esse arco continue, que seja extinguido imediatamente, ou que não se forme esse arco, não? Por quê? Porque se entra em curto-circuito, vai causar graves problemas, não? Se o fabricante do DPS não tem essa possibilidade, não oferece essa possibilidade ao seu cliente, seria necessário a instalação de fusíveis para que esse curto-circuito possa ser interrompido imediatamente, não? Então, isso já dificulta a instalação, hace que a instalação se torne mais cara, não? E qual que é a tendência que a gente está observando no mercado? Eu sempre quero economizar. Onde vamos economizar? Preciso um DPS, é como um seguro de vida. Preciso sim, quando alguém morre, e aí minha esposa precisa do seguro de vida, o parente precisa do seguro de vida, a gente não calcula que vai precisar, mas faz porque é importante a minha instalação. Minha família é importante, minha instalação elétrica, minha usina é muito importante. Por isso que eu tenho que ter certeza de que tenho DPS que realmente oferecem uma seguridade de qualidade para o usuário final. Uhum. Legal. Você tocou num ponto que é bem importante, a questão de o produto ser fabricado conforme as normas X ou Y, ou ele ser certificado conforme a norma. Isso pode ser uma pegadinha, né? Porque muitos fabricantes podem não ser certificados e estar distribuindo aí material aí como se fosse certificado. Então, isso assim, hoje, se você tivesse que dar um recado para o cliente final, para o dono da instalação, o que você falaria para esse cliente em relação à segurança? Você já falou... Eu falaria para esse cliente que realmente ele tem que ter certeza de aquilo que ele está instalando realmente oferece uma garantia, que ele possa estar tranquilo que o seu sistema vai continuar operando em um momento de uma descarga atmosférica. Então, para todos os componentes de uma usina solar, seja inversor, seja um stream box, um DPS dentro do stream box, seja os próprios painéis fotovoltaicos, não? Deveria se exigir certificados de qualidade,
Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bacana, legal saber disso. Agora, Oscar, fala para mim uma coisa. Alguns inversores, eles já contam com o sistema de proteção embutido, né? A gente pega alguns modelos que já tem DPS embutido dentro do inversor. A pergunta que eu te faço isso dispensa o uso de um sistema externo ou não? Isso não dispensa, não? Um DPS, um inversor que já vem com um DPS incorporado, normalmente isso, vamos falar, é um produto estándar. Eu chamo isso estándar. Onde que eu posso usar um inversor desses? Lá no deserto, no Chile ou no Peru, onde que não tem descargas atmosféricas. Lá eu posso instalar um inversor com um DPS classe 2 dentro. Porque dentro dos fabricantes de inversores, normalmente vem instalado um DPS classe 2. Quando eu, como consumidor final, compro uma usina, acreditando que ela vai durar 20, 25 anos a sua vida útil, e tem já um DPS incorporado no inversor, eu posso ter a tendência, bom, eu não preciso um DPS externo, não preciso um Streambox externo, porque o inversor já tem, ele me está garantizando que tem um sistema de proteção interno, o inversor está protegido, mas esse DPS instalado dentro desse inversor, normalmente instalado dentro da plaquinha base que está soldado dentro da placa do inversor. Quando eu faço essa inspeção anual para olhar, para mirar se realmente o sistema está operativo, eu teria que destapar a tampinha frontal do inversor, dar uma olhada se a janelinha está ainda verde, se é que esse DPS tem uma janelinha verde, porque muitos desses DPS que se instalam em inversores não oferecem essa opção da janelinha verde ou vermelha, que a vermelha mostraria que o DPS chegou ao fim de vida útil, não? Outro problema que nós podemos encontrar é que quando eu preciso trocar, substituir esse DPS que está incorporado dentro do inversor, eu vou precisar desligar todo o sistema. Então, eu preciso uma chave de estacionamento. Qual que é isso aí? É muito melhor ter ela fora do inversor, que seria o Streambox, que ter dentro na própria base do inversor, uma seccionadora para desligar os painéis solares do inversor. Então, não oferece bem, no meu ponto de vista, você pode instalar, sim, inversores com DPS incorporados em lugares onde que realmente não tem muitas descargas atmosféricas. Eu mencionei no começo Peru, Chile, porque existem muitos projetos solares lá em lugares onde que não tem nem chuvas. Então, não existem descargas atmosféricas. Aí talvez justifica ter um DPS incorporado em inversor. Mas mesmo assim, né, Oscar, pensando bem assim, o que você falou, é muito melhor você ter um sistema redundante, deixar o dispositivo dentro do inversor incorporado lá como uma segunda opção, e você ter todo o sistema externo, porque a gente está falando de um valor muito pequeno perto de uma usina, né? Perto de um gerador fotovoltaico que seja. É um sistema pequeno para se deixar de fora. Você não acha? Exato. Se nós fazemos uma análise realmente do custo-benefício, qual que é o custo do Streambox e qual que é o custo, por exemplo, de um inversor, normalmente vamos chegar à conclusão de que estamos falando realmente de valores relativamente baixos que eu tenho que invertir para ter um sistema de proteção eficiente, não? Você falou uma coisa aí que às vezes a gente pode pensar, bom, ele já tem, mas eu vou instalar um sistema redundante, coloco a caixinha fora com um DPS. Agora, um projetista, quando faz um projeto de sistema de proteção para uma usina solar, ele vai seguir os critérios estabelecidos para dimensionamento de um sistema de proteção. Então, quando ele faz esse sistema de proteção, ele vai saber, vai analisar qual é a densidade de descargas atmosféricas na região onde está instalada a minha usina solar, precisa um DPS classe 1 mais 2, ou só o classe 2 é suficiente. Normalmente, o inversor, já tem um DPS classe 2, preciso coordenar com o DPS do Streambox, com o DPS interno que já está instalado no inversor. São todas coisas que têm que ser analisadas, não? Então, realmente, eu não falaria necessariamente, estou colocando um sistema redundante,
Essa redundância pode parecer que existe, porque eu tenho dois DPS, um integrado no inversor e outro que está lá fora na caixinha, no Streambox, mas não é um sistema redundante. O DPS, o sistema de proteção que deve proteger a minha instalação, é aquele que eu instalo externamente, porque incluso dentro dessa caixinha do Streambox, normalmente é aí nesse local que eu preciso muitas vezes instalar os DPS, por exemplo, para a comunicação, se eu tenho um sistema de monitoramento remoto. Se eu quero saber o estado dos meus painéis solares, essa informação chega lá na caixinha antes do inversor. Então, aí eu tenho que também instalar os DPS para a comunicação. Então, eu realmente sugiro a instalação de um sistema de proteção externo à usina solar, em um Streambox. Aí, praticamente, a manutenção também de todo o sistema é bem mais fácil. Com certeza. Oscar, você me convenceu. Eu tenho certeza que a qualidade e a segurança tem que ser feito através de um Streambox, tem que ser feito através da instalação externa de um DPS, até por vários fatores de operação e manutenção. E também, pessoal, a gente tem que levar em conta a questão da concessionária de energia que você está conectando, porque às vezes ela também classifica e ela faz o pedido como ela quer que seja conectado isso. Então faz todo sentido a gente ter o sistema externo e confiar, sim, num bom equipamento. Uhum. Posso mais outra coisa? Muitas vezes, quando se escuta falar em projetos de usinas solares, a gente procura analisar qual que é a inversão por detrás desse projeto, tantos dólares ou reais que eu vou gastar nesse projeto, depois de quantos anos eu vou ter o retorno, qual que é a vida útil. E aí nós começamos a escutar como os painéis solares têm vida útil eu já li informações de até 50 anos, os inversores dão garantia, fabricantes de inversores dão garantia para os equipamentos 5 anos, 10 anos, e tudo isso, na realidade, essa garantia, essa vida útil do sistema em si, depende de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas eficiente. Não adianta falar que a garantia do inversor é 5 ou 10 anos, se eu tenho que mandar um inversor para o fabricante, porque ele foi danificado por uma descarga atmosférica. O tempo que o sistema, a minha usina fica parada, isso ninguém paga. Então, eu perdi um dinheiro durante esse tempo de parada. Por isso que quando fazemos um estudo, o projetista faz um estudo de um sistema de proteção, ele tem que analisar o sistema de proteção integrado no valor agregado à sua usina, aquilo que ele está instalando e projetando. Isso é o que realmente deveria ser feito. Lamentavelmente, não se trabalha dessa maneira aqui no mercado. Existem alguns projetistas que levam muito a sério isso, mas a pressão sobre o custo da instalação tem que ser o mais barato possível. Isso pesa muito ainda no mercado. E nós estamos observando, eu falo aqui, não vai passar mais 3, 4 anos, que em muitos lugares aqui nas nossas usinas, parques solares aqui no Brasil, nós vamos ter problemas porque se instalou um DPS classe 2 no lugar onde que devia ter sido instalado um DPS classe 1 mais 2. Mas, o que conseguimos? Conseguimos economizar no começo na instalação e não pensamos que mais na frente vamos ter um custo elevado de manutenção. Então, por isso, eu gostaria realmente animar aos projetistas, aos donos desses projetos, aos usuários, que pensem realmente qual é importante para mim a minha usina solar. Quero um sistema que realmente vai funcionar 20 anos, 25 anos, pode ser que funcione 20 anos, mas quantos dias ou talvez semanas ficou parada a usina porque algum equipamento importante foi danificado no momento da descarga atmosférica. Isso realmente é uma mensagem que eu gostaria de passar, Ricardo, para as pessoas que trabalham nesses projetos. Exatamente. Bom, tá aí, pessoal. O barato sai caro. Então, eu convido vocês a analisarem qual que é o DPS que vocês têm instalado aí no seu gerador fotovoltaico, na sua usina fotovoltaica, e realmente, em um determinado momento, quando a gente começar a ter problemas com isso nas instalações, ter histórico de problemas nas instalações, a gente vai entender a importância de um bom equipamento, um equipamento que tem procedência, que tem qualidade e segurança que traz isso. O que a gente sabe é que a gente conversou aqui agora, quais são os riscos de um DPS falhar, né? Ele pode trazer riscos financeiros, que
um risco grande aí para o dono da usina, mas também ele pode trazer riscos ainda maiores, riscos de vida para uma família, onde tem uma instalação fotovoltaica. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal, dá uma olhada aí nas possibilidades da gente trazer mais temáticas, então inscreva aqui as suas dúvidas, e a gente volta a se falar sobre DPS no futuro próximo aqui na Solar TV. Oscar, muito obrigado por sua participação hoje aqui. Agradeço também a oportunidade, Ricardo, e nós estamos aqui à disposição, nos consideramos especialistas de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, e estamos aqui para ajudar a oferecer essas soluções. Obrigado, Ricardo, obrigado ao Canal Solar. Até, tchau, tchau.